Olá, querido ouvinte. Você está ouvindo o Devocional Nova Vida. A nossa reflexão de hoje tem como tema Aceitos pela Fé. Na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 28, está escrito: Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. A desobediência de Adão e Eva provocou a ira de Deus e uma terrível separação entre Deus e os seres humanos. Separados do Criador, os seres humanos começaram a vivenciar experiências ruins e dolorosas, como a morte, o medo e a falta de uma boa consciência. Separados de Deus, alguns seres humanos buscam a paz fugindo de Deus ou negando a sua existência. Outros tentam se reaproximar de Deus por meio de boas ações, na esperança de que os seus esforços façam com que Deus olhe para eles com bondade e os aceite de volta. Mas o pecado provocou um estrago tão grande em nossa natureza que nem as nossas melhores intenções, nem os nossos maiores esforços alcançam o padrão de excelência que Deus exige em Sua palavra para aceitar-nos de volta como seus filhos e filhas. Estávamos fadados a morrer, pois o salário do pecado é a morte, e nunca conseguiríamos cumprir perfeitamente o que a lei de Deus exige. Para consertar essa difícil situação, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Cristo cumpriu a vontade de Deus em nosso lugar. Cristo levou sobre si a nossa culpa e recebeu o castigo que nos aguardava. Quem confia que Cristo fez tudo isso por nós e em nosso favor, está unido com Deus e recebe o perdão, a vida e a salvação de graça, pois a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Oremos. Querido Jesus, obrigado por teres morrido em meu lugar para que eu fosse aceito por Deus. Aumenta a minha fé e conserva-me firme em teu caminho hoje e sempre. Em teu nome. Amém. Esta é uma mensagem de 5 minutos com Jesus, da Hora Luterana, A Voz da Cruz, e escrita pelo pastor Paulo Roberto Teixeira. Hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024. Este é o Dia Nacional do Riso e o Dia Nacional do Amigo da Marinha no Brasil. E este foi mais um Nova Vida, o devocional da Congregação Evangélica Luterana de Nova Odessa. Fique na paz do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim e já não há sobre mim condenação. Eu espero da promessa do Todo-Poderoso e agora salvo pela graça de Deus, foi pela graça, foi pela graça só, pela graça de Deus, foi pela graça, pela graça, foi pela graça só, pela graça. Eu fui escravizado, uma vida de pecado, mas agora fui lavado pelo sangue de Jesus. Me fez nascer de novo, ser guiado pelo Espírito e salvo pela graça de Deus, foi pela graça, pela graça, pela graça só, pela graça, irmão, foi pela graça, pela graça.
foi pela graça.